Perfeito. Então, a gente falou da ocitocina, falou da vasopressina, e agora a gente vai entrar na adenopófise. Tá bom? Sempre lembrar que a neurohipófise não produz nada. Quem produz é o hipotálamo, a neurohipófise só armazena e envia, secreta os hormônios. Tá? O que a gente falou da adenopófise? Quais são os hormônios produzidos sistema porta? O que é esse sistema porta? São várias, é uma artéria que se ramifica. Ismael, Pode falar. voltar um pouquinho? Porque travou para mim. Travou? Travou. Para mim também travou. Ih, desculpe. Então, deixa eu repito. Então, o que a gente tem que saber? Vocês estão me escutando bem? Sim. Tá bom. Então, o que a gente tem que saber? Que na adenohipófise, a gente produz esses 6 hormônios. Prolactina, GH, TSH, ACTH, LH e FSH. Perfeito? Esses hormônios são produzidos na adenohipófise e são todos proteicos também. Então, a gente já sabe como eles são formados, já sabe como eles são enviados pela corrente sanguínea e já sabemos quais são os receptores deles, né, em cada célula-alvo. Perfeito? Nós sabemos que na adenohipófise a gente tem um sistema porta, ou seja, é uma artéria que se ramifica, forma uma rede de capilares, essas redes capilares vão se transformar em veias, tá? E essas veias vão se fusionar, né? E vão se transformar em uma única veia. Depois, essa única veia vai se ramificar de novo, se transformando em vários capilares, e esses capilares vão se transformar em uma única veia, que vai ser para o coração. Isso é o sistema porta. Tá bom? Quais são os hormônios que são produzidos, eu vou falar mais uma vez, na adenopófise? ACTH, GH, TSH, LH, FSH e prolactina. 6 hormônios. Só que o que a gente tem que entender? Que são 6 hormônios que são produzidos na adenopófise, só que são 5 células que produzem esses hormônios, tá? Então, os tireotrofos, os corticotrofos, os gonadotrofos, os somatotrofos e os lactotrofos. Essas são as 5 células que formam cada hormônio, tá bom? Então, os tireotrofos, eles produzem o quê? O TSH ou a tireotrofina, tá? Que é o hormônio estimulante da tireoide, o TSH. O corticotrofo é o quê? É o ACTH. Ele vai produzir o ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico. Perfeito? Os gonadotrofos, eles são o quê? São os que vão produzir o LH e o FSH. Então, o hormônio luteinizante e os hormônios estimulantes do folículo. Tá bom? Os somatotrofos vão produzir a somatotrofina, ou seja, o GH, que é o hormônio do crescimento. Já os lactotrofos vão produzir a prolactina. Então, você tem que lembrar só da primeira parte da palavra, né? Porque o resto é tudo trofo. Então, tíreo, córtico, gônado, sômato e lacto. Tá? Lacto, lembra de lactose, então vai produzir a prolactina. Somatotrofos, lembra de somatotrofina, que é o GH, tá bom? Gonadotrofos, lembra que são os hormônios que são gônadas, né? Que vão para gônadas sexuais, que são o LH e o FSH. Nós temos o corticotrofos, que vão produzir os hormônios, vai produzir o hormônio ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico, e o tireotrofo, que vai ser para produzir o TSH, perfeito? Que é o hormônio estimulante da tireoide. Ismael, somatostatina é a mesma coisa que GH? Somatotrofina. Tá. O outro é outra coisa. Tá? Confundi. Somatotrofina é a mesma coisa que GH. Pode confundir mesmo. Tá bom. Tá? É somatotrofina a mesma coisa que GH. Perfeito? Então, a gente entende que todos esses hormônios são proteicos, então eles vão estar armazenados em vesículas, tá? Eles vão caminhar de forma livre pelo nossos vasos sanguíneos, porque eles são hormônios que são proteicos, então eles têm afinidade com a água. Tranquilo? E aqui, ó, nessa tabelinha, eu vou mandar até essa imagem, a gente entende
quais são os hormônios, tá? Onde são as células-alvo desses hormônios, tá? E o nome aqui dos hormônios, tudinho que eles vão formar em cada célula-alvo. Perfeito? Então, o TSH vai agir na tireoide e a tireoide vai produzir os hormônios tireoidianos, T3 e T4. O ACTH, que é a corticotrofina, vai lá na glândula suprarrenal, tá? Ou a glândula adrenal, e aí vai produzir o quê? Glicocorticoides e androgênios, tá bom? Então vai produzir a aldosterona, o cortisol, vai produzir os androgênios, vai produzir a norepinefrina, a epinefrina, perfeito? Já lá no LH e FSH vão agir nas gônadas, perfeito? Vai produzir os hormônios sexuais, tá bom? Então, o GH, a somatotrofina, tá bom? Vai agir aonde? No crescimento de ossos e no fígado, e lá no fígado vai produzir o IGF-1, tá? Que vai ter a mesma função do GH, só que aí ele vai durar mais na corrente sanguínea, e a prolactina vai agir nas glândulas mamárias, assim como a ocitocina, só que a ocitocina, ela vai agir nas células que fazem a contração para ejeção de leite, tá? Nas glândulas mamárias. Já a prolactina, ela vai agir produzindo leite. Perfeito? Pode ter questões assim, colocando a função trocada de uma a outra. Tá bom? Então, prestem atenção nisso. Deu para entender tudo até aqui? Agora a gente vai falar de cada um. Perfeito? Então, vai dar certo. Vamos lá. Prolactina. A gente tem que entender o quê? Que o hormônio que inibe a formação da prolactina, que o hormônio que inibe a produção da prolactina é a dopamina. Ui, mas você poderia falar, tipo, por exemplo, TSH, quem faz antes dele no hipotálamo? O TRH, tipo a prolactina, deve ter algum que faz lá no hipotálamo. Pois é, a prolactina, no hipotálamo, ela só tem hormônio que inibe a produção dela. Então, os lactotrófos, eles sempre vão estar produzindo prolactina. Só que no hipotálamo, há um hormônio que estimula a não produção da prolactina. Então, é um hormônio inibidor, que é o PIH, tá? Que é a dopamina. Então, a dopamina, ela age nos lactotrófos, então a gente sempre tá produzindo a dopamina, e aí ela age nos lactotrófos, e aí assim não vai ter a produção da prolactina. Então, a dopamina lá no hipotálamo vai ser enviada para os lactotrófos, e lá nos lactotrófos vai agir inibindo a produção de prolactina. Perfeito? Tranquilo? Aí a prolactina não vai agir nas glândulas mamárias, assim não vai ter a produção de leite. Perfeito? Então, quais são os sistemas que vão agir na inibição da dopamina para que os lactotrófos produzam prolactina? Primeiro, a sucção do mamilo ativa, que lá no mamilo das mulheres tem mecanos receptores, e aí esses mecanos receptores vão perceber que o bebê está fazendo a sucção, e aí vai inibir a dopamina, e assim, inibindo a dopamina, que é até o hormônio da felicidade, né, que a gente fala, os lactotrófos vão começar a produzir prolactina em excesso, e aí vai ter a produção de leite. Perfeito? Então, esses mecanos receptores que percebem essa sucção vão agir no hipotálamo para parar de produzir dopamina, não 100%, mas diminuir a produção dessa dopamina, e aí os lactotrófos vão começar a produzir prolactina, e a prolactina vai agir na glândula mamária. Tá bom? O que a gente pode ter nessa prolactina? Irmão, rapidinho. No hipotálamo ele só inibe, né? Através da dopamina. Uhum. Perfeito? Aí, nós temos altas concentrações de prolactina no sangue, tá? O normal em mulheres é 13 nanogramas, em homens 5 nanogramas, e a partir de 13 já é um elevado número de concentração de prolactina no sangue, tá? Só que a gente tem essa hiperprolactinemia de forma fisiológica, patológica ou farmacêutica. De forma fisiológica, a gravidez e a amamentação na mulher. Então, essa
gravidez e amamentação, vai começar a inibir a dopamina, os lactotrofos, eles vão começar a produzir a prolactina, e a prolactina vai ficar mais alta no sangue, perfeito? Então, isso é uma forma fisiológica de ter prolactina no sangue, tá bom? Então, nós já entendemos o que é a forma fisiológica. Agora, a forma patológica. A gente pode ter um tumor benigno nos lactotrofos. Esse tumor vai começar a afetar as células dos lactotrofos e vai começar a produzir muita prolactina. E aí, é uma forma patológica de ter muita prolactina no sangue, por conta de tumor. Sempre vocês vão ver que a gente vai falar sempre muito de tumor, nos lactotrofos, nos tireotrofos, em várias células que produzem esses hormônios, que vai ocasionar essa hiperprodução dos hormônios, tá bom? Então, nós podemos ter aqui também, na arte hipofisária, um tumor. Aí, se não tem um tumor aqui na arte hipofisária, vai começar a inibir a passagem do quê? Da dopamina do hipotálamo. E aí os lactotrofos vão começar a produzir muita prolactina, porque a dopamina não está chegando aqui para inibir. Aí vai ter algo impedindo o sistema porta de levar a dopamina, e aí vai ter a baixa do inibidor lá nos lactotrofos. E os lactotrofos vão começar a produzir muita prolactina. Deu para entender? Israel, então, o lactotrofo, ele é produzido na hipófise. Na hipófise. O lactotrofo é uma célula da hipófise que produz, da adenohipófise, que produz prolactina. Tá. E aí, como ele está produzindo, aí o hipotálamo, então, ele não produz nada. Ele só inibe, no caso, envolver a mulher. Porque se a mulher se ele não inibisse, a mulher poderia ter prolactina, mesmo não estando grávida, né? Mesmo Perfeito. não tendo neném. Perfeito. Tranquilo, é isso mesmo. Ô, Ismael, já por exemplo, o TSH já é diferente, porque tem o TRH estimulando, né? Já a prolactina não, ela automaticamente já libera, né? Se tiver Perfeito, necessidade. E o potássio só inibe, né? Perfeito, é isso. Tá? Mas como a gente tem muita dopamina sempre, que a dopamina é um hormônio importante, então por isso que sempre os lactotrofos, eles não estão produzindo em excesso a prolactina. Entendeu? Porque eles ainda continuam produzindo um pouquinho, porque como a Bianca falou, sempre lembro que a Bianca falou, isso ficou marcado na minha mente. Ela fala que nada para de produzir 100%. Tudo está sendo produzido, mas ou de forma muito, né, de forma exacerbada, ou de uma forma mais baixa. Então, sempre lembrem disso. Os lactotrofos estão produzindo um pouquinho de prolactina? Sim, porque é necessário o teu corpo sempre estar produzindo as coisas. Mas aí eles não estão produzindo em excesso, para agir nas tuas glândulas mamárias, para produção de leite excessivo ou produção de leite mesmo. Tranquilo? Deu para entender? Então, bora continuar. Então, os sintomas da produção de leite em excesso, os sintomas da hiperprolactinemia é a produção de leite em excesso, como a Tatiane falou, sem estar em período de amamentação ou grávida. Tá? Isso pode ser um sintoma da hiperprolactinemia. Perfeito? A prolactina, ela age também no hipotálamo, estimulando o GNRH. Perfeito? Então, com essa estimulação, se existe, ela não estimula, quer dizer, ela inibe a produção de GNRH, tá bom? Então, como ela inibe a produção do GNRH, se ela tiver em excesso no teu sangue, ela vai começar a inibir o GNRH. Aí vai ter uma desregulação do ciclo menstrual da mulher, tá bom? Ocorrendo a menorreia ou a oligomenorreia. Então, a prolactina é um inibidor também do GNRH, tá bom? Que é o hormônio que é produzido no hipotálamo, que vai para a adenohipófise, para que a adenohipófise produza, lá pelos gonadotrofos, o LH e o FSH, tá? Então, a prolactina, ela age inibindo o GNRH também, só se ela tiver em excesso, tá?
se ela tiver em excesso no teu sangue, ela vai começar a inibir a produção de GNRH. Aí inibe a produção de GNRH, aí vai ter na mulher, uma desregulação do ciclo menstrual, ocorrendo a menorreia ou a oligomenorreia. A menorreia é a ausência de menstruação, tá? Em concentrações muito elevadas de prolactina. Já a oligomenorreia são poucas menstruações, ou seja, a oligomenorreia é aquela menstruação que você tem agora, nesse mês, e daqui a 2 meses você vai ter outra menstruação. Então, isso é uma desregulação das menstruações e as poucas menstruações. Tá bom? Já no homem, vai ter o hiperandrogenismo, que a prolactina vai estimular a produção de androgênio no córtex da glândula adrenal também. Então, o que a prolactina faz? Ela inibe o GNRH, então na mulher vai agir desregulando o ciclo menstrual. Ela também age no córtex da glândula adrenal, estimulando a produção de androgênio, tá? E também ela age na densidade mineral óssea, tá? Então ela age em tudo isso. Em excesso, ela pode ser muito prejudicial para o indivíduo. Perfeito? Então, tendo muita produção de androgênio, a gente pode ter um problema de hipogonadismo hipogonadotrófico, tá bom? Que vai ser a disfunção do testículo, devido à diminuição também. Isso aqui no homem, tá? O hipogonadismo hipogonadotrófico. Que por conta da diminuição lá do FSH e LH, que a prolactina faz, porque ela inibe, ele pode ter uma disfunção no testículo e a diminuição por conta da diminuição da secreção de FSH e LH. Tá bom? Afetando a produção de espermatozoide, o homem tendo ginecomastia, disfunção erétil e diminuição de libido. Então, na mulher, vai ter a desregulação do ciclo menstrual, já no homem, vai ter o hipogonadismo hipogonadotrófico, tá? Que é a disfunção do testículo, vai ter ginecomastia, disfunção erétil, diminuição da libido. E também agem lá na diminuição da densidade mineral óssea. Então, os ossos vão ficar mais fracos. Tranquilo, a prolactina. Deu para entender? Ô, Ismael, Pode você falar. falou sobre a gravidez. Ela o quê? Ela inibe a dopamina? Porque como os mecanos receptores e os químicos receptores vão começar a mandar informações para o teu cérebro, lá para o hipotálamo, para que ele diminua a produção de dopamina, para que os lactotrófos comecem a produzir o quê? A prolactina, tá bom? Para que aí a mulher tenha o leite, né, para a amamentação. Perfeito? Deu para entender? Sim, obrigada. Nada. Tranquilo? Prolactina? Eu estou um pouco confuso. A dopamina não inibe a prolactina? Inibe a prolactina. Tá. Qual é a confusão? Não, entendi. Deu Ela para inibe. entender? Tá. Ah, tá. Entendi. Porque, assim, como a mulher ela está grávida e ela precisa amamentar, aí os químicos receptores do corpo da mulher e os mecanos receptores, se ela já tiver o bebê aqui amamentando, vão começar a mandar um sinal para o teu cérebro para que pare de produzir dopamina. Entendeu? Aí vai parar de produzir, não parar, mas diminuir a produção de dopamina. Aí vai diminuir a produção de dopamina, aí os teus lactotrófos vão começar a produzir mais prolactina, e essa prolactina vai agir lá nas glândulas mamárias da mulher para que ela produza leite. Deu para entender? Então vamos lá agora para o GH. Perfeito? O GH, ele é produzido por quem? Pelos somatotrofos, tá? Não é trofos, não, é trofos aqui, que eu escrevi errado. Tá bom? Então, ele é um hormônio também que é proteico, como eu já falei, então a gente já sabe a síntese e transporte dele, tá? Só que ele tem alguns efeitos fisiológicos, então a gente já vai falar desses efeitos, porque a gente já sabe como é usado, a gente já sabe como ele é transportado, tá bom? A gente já sabe tudo isso dele, porque ele é um hormônio proteico, tá? Então ele tem um relacionamento melhor com a água, perfeito? Então vamos lá. Quais são os efeitos fisiológicos do GH? Ele ocasiona a hipertrofia, tá? E a hiperplasia. Então ele aumenta o tamanho das células na hipertrofia, que é o aumento de tamanho das células. Então as células ficam maiores.
Já a hiperplasia é o aumento no número de células. Perfeito? Deu para entender? Então, qual é a ação indireta do GH? Ele vai lá no fígado, tá? E ele é o hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento, o GH, ele age em todas as células do nosso corpo, tá? Ele tem células alvo? Não, todas as células possuem receptores de GH, porque todas as células precisam crescer. Todos os tecidos precisam crescer no nosso corpo. Perfeito? Então, mas ele age no fígado produzindo o quê? IGF-1, que é um fator de crescimento semelhante à insulina. Tá? O nome dele é assim, IGF-1, fator de crescimento semelhante à insulina. Tá? O que esse IGF-1 é? Ele é um hormônio proteico, como a gente já sabe, é hidrossolúvel, então ele vai ter afinidade com a água, então ele vai ir de forma livre pela nossa corrente sanguínea, tá? Só que o que acontece? Olha a diferença do IGF-1 para o GH. O IGF-1, ele tem o transporte dele pela corrente sanguínea diferente. Ele tem uma proteína que leva ele. Tá vendo? O IGF-1, ele possui uma proteína que é a proteína de ligação ao IGF. Aí essa proteína vai aumentar o tempo de meia-vida. Então, por que o nosso corpo produz esse IGF-1? Para que nós possamos ter esse IGF na nossa corrente sanguínea e possamos ter ele por mais tempo na nossa corrente sanguínea. O GH é 20 minutos, parece que ele dura no nosso sangue, na corrente sanguínea. Já o IGF-1 são 20 horas. Então, vai ser muito melhor ele no nosso organismo, porque aí ele vai estar mais tempo agindo no nosso organismo. Por isso que o nosso organismo produz o IGF-1. Porque como ele se liga a uma proteína para fazer com que ele seja transportado, aí ele vai durar mais na nossa corrente sanguínea por conta desse transporte da proteína. Pode falar, Diego. O GH não é hidrossolúvel? Ele tem passe livre na corrente sanguínea? Ele é hidrossolúvel. Só que Então, aí ele tem essa proteína no nosso organismo que leva a ele. Tá bom? Para quê? Para que aumente o tempo de meia-vida dele. Tranquilo? então, se ele não tivesse essa proteína, o GF ia ser que nem o GH, né? Ele ia ter durabilidade pouco. A proteína, tipo, faz ele ter mais tempo na corrente. Com a Perfeito. mesma função do GH. A mesma função do GH. Tá? Mas aí ele vai ter mais tempo de meia-vida, vai durar mais no nosso organismo, e aí vai melhorar o nosso crescimento. Tranquilo? Deu para entender? Aí o IGF-1 vai para nossas células, né? Vai ativar, vai ter receptores de membrana, porque ele é um hormônio proteico, tá bom? E ele age praticamente em todos os tecidos, tá? Como que o GH vai agir? Ele vai agir também aonde? Nos nossos ossos, para o crescimento dos nossos ossos. Então, ele chega nas placas epifisárias, não sei se vocês lembram de tecido ósseo, que a gente tinha as placas epifisárias aqui. Ele vai pegar e vai produzir nas células da placa epifisária, vai começar a produzir IGF-1 também, tá bom? Aí esse IGF-1 vai agir nessas células dos nossos ossos, tá? Estimulando a formação de cartilagem dessas células e convertendo a cartilagem em osso, tá? Fazendo que os ossos cresçam em comprimento. Tá? Então, o GH vai agir também nos nossos ossos, além de agir no fígado, além de agir em todos os outros tecidos, ele vai agir nos nossos ossos para que tenha o crescimento em comprimento dos nossos ossos. Perfeito? Deu para entender? Mas eles agem juntos? Eles agem juntos, porque como o GH ele tem um tempo de meia-vida baixo, ele precisa produzir esse IGF-1 para que ele haja nesse osso por mais tempo. Deu para entender? E esse IGF-1, ele é produzido lá no fígado, então? Ele é produzido no fígado, mas aqui nas células epifisárias também, tem algumas células que produzem ele também. Perfeito? Tá, mas tirando nessa situação das células epifisárias, ele é produzido no fígado. Perfeito. Beleza. É isso. Tá bom? Porque como os nossos ossos, eles precisam desse crescimento, precisam realmente, porque para a gente crescer, então eles têm células específicas que vão produzir IGF-1. Só que o IGF-1, especialmente, isso aqui é um fato especial dele.
Só que ele é mais produzido lá no fígado, tá? Para ser mandado para a corrente sanguínea e ir rondando o nosso corpo. Perfeito? Aí nós temos as ações específicas do GH, tá? Então ele tem ações específicas no tecido adiposo, no músculo esquelético, no fígado, que a gente já falou do fígado, agora a gente vai falar do tecido adiposo e do músculo esquelético. O que a gente tem que entender? O GH ele tem um papel contrário da insulina, tá? Então no tecido adiposo, ele vai estimular o quê? A lipólise, a quebra dos lipídios. Por quê? Porque ele vai precisar de energia também, para ter o crescimento das células, dos tecidos. Então, ele faz a quebra dos lipídios. Então, ele vai o quê? Agir na lipólise. GH, ele tem o papel contrário da insulina. Então, ele vai agir nas células adiposas, lá nos adipócitos, para quê? Para quebrar esses lipídios. Perfeito? Então, vai ocasionar lipólise. Tá? E ele também aumenta a concentração de glicose no sangue, tá? Para promover a produção de glicose, para ter mais energia também. Porque como o GH estimula esse crescimento, ele vai precisar de energia. Então, esse hormônio, ele mesmo estimula nas proteínas, nos músculos, a gliconeogênese, né? Lá no fígado, a gliconeogênese. O que é a gliconeogênese? É a formação de glicose por outras células, como o triglicerídeo, que vai ser quebrado, aí vai ter o glicerol e os 3 ácidos graxos. A gente pega o glicerol, leva para o fígado e sofre gliconeogênese, tá bom? Aí os ácidos graxos vão lá para o músculo, para ter lá a beta-oxidação, perfeito? Então, o GH vai tudo fazer isso. Tá? Ele vai precisar de energia. Então, se ele precisa de energia para o crescimento do nosso corpo, ele vai estimular a lipólise e a gliconeogênese. Deu para entender? Tranquilo? Ou querem que eu repita alguma coisa? Mesmo que a gente tenha glicogênio, mesmo que a gente tenha hiperglicemia, ele vai fazer isso aí. Ele vai fazer isso aí. Entendeu? Por isso que, às vezes, o GH ele vai agir sendo na diabetes, né? Aí ele vai dar diabetes, porque se você tiver em alta concentração de GH, aí ele vai estimular essa produção excessiva de glicose no teu sangue, vai colocar essa glicose muito no teu sangue, aí pode ocasionar diabetes. Então, é um hormônio diabetogênico, né? Então, nós temos os distúrbios endócrinos, tá? A gente tem que entender que o GH, ele tem um estímulo muito grande quando a gente está na puberdade e na infância, porque é o nosso período de crescimento exacerbado, né? Então, ele vai agir nas células do disco epifisário, aumentando o comprimento dos ossos. Só que o que acontece? Durante esse período, pode ter um excesso ou uma falta. Aí, o que vai acontecer no excesso ou falta de GH? Se não tem GH, não tem crescimento. Aí pode ocasionar ou nanismo ou gigantismo. Tá bom? Então, o nanismo é a condição de deficiência do crescimento, é a baixa estatura, tá? Então, pode ser uma falha na secreção de GH, nas células no somatotrofo, ou falha na ação do GH nas células-alvo. Então, o que a gente tem que entender? Que o problema pode ser ou na recepção, nos receptores nas células-alvo, ou podem ser uma falha na produção dos somatotrofos, do GH, tá bom? E pode ser uma falha primária ou secundária. O que é isso? Falha primária é quando o problema é na glândula-alvo. Falha secundária é quando o problema é na hipófise. Falha terciária é quando o problema é no quê? No hipotálamo. Perfeito? Então, nós temos o nanismo desproporcional, que é a condroplasia, que a gente já estudou muito esse período. Ismael, pode repetir essa questão das falhas? A falha primária é na célula-alvo. Perfeito. Já
A falha secundária é na hipófise. Já a falha terciária é no hipotálamo. Obrigada. De nada. Aí, então, nanismo tem um nanismo proporcional, que a estrutura e o tamanho dos óculos são proporcionais, tá? Mas nós temos o nanismo desproporcional, que é a acondroplasia, que aí tem problemas que tem anões, né? Tem pessoas são portadoras de nanismo, que tem braços e perna curto e o tronco e a cabeça são maiores, entendeu? Então, esse é o nanismo desproporcional, perfeito? Porque aí as células desses indivíduos vão ter algum problema na recepção, tá bom? Então, tem a falha na secreção de GH, se a falha for secundária. Então, bora pensar que a falha é na hipófise, tá? A gente percebeu, fez um exame na criança, e a criança tem um problema secundário, que é a falha na hipófise, na produção lá dos somatotrofos para mandar GH. Como podemos interferir nisso? Como podemos curar isso? Vamos falar assim. A gente pode mandar GH repor o hormônio. É muito fácil agir nessas áreas. Tá? Se o problema é secundário, é só repor o hormônio, aí os nossos músculos vão ter os receptores de GH, o GH vai agir e vai fazer o crescimento normal. Tá? Agora, se o problema for nos receptores do GH, nos nossos tecidos, nas nossas células, aí já não dá para repor o hormônio, né? Mas o que a gente pode fazer? Presta atenção, olha aí. Secundário, o problema é na hipófise. A hipófise não está produzindo GH. A gente faz a reposição do hormônio. Mas se for de forma primária, que é nas células-alvos que não tem o receptor do hormônio GH, qual seria a outra alternativa que a gente poderia fazer? Pensem. Qual seria? Alguém consegue me responder? Seria estimular os receptores? Não, porque a gente tem outro hormônio que age igualmente o GH. Qual é o IGF. outro hormônio? O IGF-1. Então, como a gente poderia agir? Colocando o IGF-1 na corrente sanguínea. Entendeu? Então, repondo o IGF-1 no indivíduo. Entendeu? Mas Porque o IGF-1 tem seus próprios receptores. No caso, mas só que ele não vai ser estimulado pelo GH que ele não está sendo produzido. A gente vai ter que colocar isso via extra, né? Perfeito, é isso mesmo. É isso que eu queria entender, Ismael, porque o IGF-1, ele é produzido no fígado através do estímulo do GH. Perfeito. Então, se nesse caso você não tem o GH, você não vai ter como ter o estímulo do IGF-1. Perfeito. E aí, então a gente repõe de forma... Ai, esqueci a palavra. É exógeno que fala, não, né? Exógena, exógena. Perfeito. É isso, exógena, né? Perfeito, é isso. Entendeu? Então a gente vai repor esse hormônio de forma exógena. Deu para entender? No caso Não de entendi, quando não. a falha é primária. Quando a falha, Dá uma falha é revisada aí. primária. Vamos lá, Gustavo, é assim. A gente tem a célula aqui. Essa célula tem os receptores de GH. Só que esses receptores, por conta de um problema genético, estão com falha de percepção, de recepção do GH. Então, a tua hipófise está produzindo GH. Só que acontece, ela está produzindo GH, só que quando ela chega na célula, não está conseguindo ligar nos receptores. Então, a tua célula não vai crescer. Aí, o que tu, como médico, vai fazer? Você vai olhar, mas os receptores de GH dele não estão recebendo. O que eu faço? Eu começo a repor o hormônio IGF-1, porque o IGF-1 tem os seus próprios receptores em cada célula. Entendeu? Porque se a gente repor o GH de forma exógena, não vai mudar em nada, porque os receptores dos órgãos estão com problema de GH. Entendeu? O teu organismo está produzindo GH, mas os receptores não estão recebendo esse GH. Então, tu tem que produzir outra molécula que tem outro hormônio que tem a mesma ação do GH para mandar, para conseguir fazer esse trabalho. Qual é esse outro hormônio? É o IGF-1. Deu para entender? Entendi. Sim. Perfeito. Tá bom? Ismael, essas falhas primárias, secundárias e terciárias, elas são, que a gente falou agora, elas são exclusivas do GH ou elas são Pode ser servem geral. da mesma maneira nos outros hormônios? Pode Essa ser questão de... nos hormônios também.
E aí elas vão ser, a primária continua sendo nas células-alvos, a secundária na hipófise e a terciária no hipotálamo? Isso, perfeito. É isso mesmo. Tá. Tá bom? Então, cada problema a gente tem que analisar. Pode falar, Tati. Então, ela até deu um exemplo lá na sala com relação a isso. Ela falou assim que quando a menina ela tem a puberdade acelerada ou ela se desenvolve mais rápido, aí fecha a placa profisária, é como se o GH, o IGF não agisse mais, e aí, no caso, teria que repor o hormônio para que ela voltasse a normal. Aí ela até falou que deu exemplo de que quando a menina ela tem a puberdade precoce, e aí o hormônio para, e aí se ela é pequena, ela não vai conseguir mais crescer, porque não tem mais atuação desse hormônio. Ela deu esse exemplo lá na aula. Entendi. É porque assim, o que acontece? Como vai ter a hipersensibilidade, é tipo o receptor de insulina. Vai ter muita insulina, vai começar a afetar esse receptor, entendeu? Então, na mulher, quando ela é muito jovem e começa a ter esse pico de GH, pode afetar os receptores de GH, entendeu? Então, com isso, vai ter uma resistência dos receptores de GH, vai ter uma resistência mesmo. E aí, se você tem que lidar com isso, pode resolver isso também aplicando o GF1. É isso? Tranquilo? Deu para entender? Então, o nanismo é isso. Então, são sintomas de deficiência de GH na fase adulta. Quais são os sintomas? Nós temos a síndrome de Laron, tá? As crianças sofrem com mutações no gene receptor de GH, que a gente acabou de falar, torna-se disfuncional. Então, pode cair uma questão sobre síndrome de Laron? Pode. Então, coloquem aí. Falha no receptor de GH, síndrome de Laron. Aí, qual é o tratamento? Reposição de GF1, tá? Ações indiretas do GH, minimizando a deficiência de crescimento, tá? Sintomas de deficiência de GH na fase adulta: aumento de gordura, diminuição de massa muscular, diminuição da densidade óssea, desenvolvimento de osteoporose. Porque o que acontece? Esses problemas são quando você é adolescente, quando é criança. Mas você pode ter uma deficiência de GH na fase adulta também. E aí, como você vai ter você já cresceu, já está com a sua estatura normal, como você vai perceber que você tem problemas de deficiência de GH? Por conta de uma resistência dessa recepção também dos receptores de GH. Por conta do aumento de gordura, com a diminuição da massa muscular, entendeu? Diminuição da densidade óssea, porque o que a gente falou? O GH ele vai agir quebrando gorduras, tá bom? Se ele está quebrando, a gente vai ter um aumento de gordura, porque aí vai ter mais lipogênese, vai ter mais produção de gordura. Então, a gente não vai quebrar essa gordura, tá bom? Já a massa muscular vai ser diminuída, entendeu? Já visto que a gente não tem essa quebra de gordura para mandar lá para o músculo o triglicerídeo para ocorrer a beta-oxidação, vai ter essa diminuição da massa muscular, porque não vai ter o crescimento também da massa muscular. Perfeito? E a diminuição da densidade óssea também, porque aí vai ter o problema de osteoporose. Deu para entender? Aí nós temos o crescimento exagerado, tá? O gigantismo. Como é que vai ser? E a gente vai falar aqui do hipotálamo, o hormônio que estimula a produção do GH. O crescimento exagerado no organismo vai ser pela hipersecreção de GH. A gente sempre vai ver que essa hipersecreção vai sempre estar ligada no tumor. Então, pode ser um tumor na adenopófise, tá? Aí, como seria o tratamento? Se é tumor, a gente tem que retirar o tumor cirurgicamente ou fazendo a radioterapia, tá? Então, o que pode ocasionar esse adenoma? A diminuição drástica dos hormônios da adenopófise, tá? Aí, o que vai acontecer? Vai inibir a formação do GH. Então, preste atenção. Lá no hipotálamo, a gente tem um GHRH. Esse é o hormônio que o hipotálamo manda para a adenopófise, lá para os somatotrofos, para que o somatotrofo produza o quê? GH. Então, GHRH é o hormônio que é produzido no hipotálamo, que vai para a adenopófise, tá? Pelo sistema porta,
e vai estimular os somatotrofos a produzirem o quê? GH, ou somatotrofina. Tranquilo? Deu para entender? Aí o que vai acontecer? Se tiver um adenoma, o tumor da adenopófise, vai começar a estimular esses somatotrofos, tá? A produzirem muito GH. Mas nós temos outro hormônio que inibe a produção de GH, que é a somatostatina, tá? Que é o GH-IH. Aí nós temos o GH-RH, que estimula a produção de GH, e o GH-IH, que inibe a produção de GH. Tá? Então, é a somatostatina. Perfeito? Aí o GH vai agir, aí o hipotálamo vai agir enviando o GH-RH para produção de GH, lá nos somatotrofos, e vai mandar também, pode mandar o hormônio inibidor de GH para a somatostatina, para inibir a produção de somatotrofos. Diferentemente da prolactina, que na prolactina só tem lá no hipotálamo o hormônio que inibe a produção dos lactotrofos a produzirem prolactina, que é o quê? Qual hormônio? Me falem aí. Que A inibe dopamina. a dopamina, perfeito. Isso aí mesmo. Então, como vai ser o tratamento? Inibição do GH nas células-alvos, tá? Fármacos antagonistas de receptores de GH. Então, os fármacos, eles vão competir com o GH, e aí o que vai acontecer? Aí o GH não vai agir demais nas células, tá bom? Então, esse fármaco vai entrar no lugar do GH, o GH não vai se ligar às células, e aí não vai agir nas células-alvo. Perfeito? Esse é um tratamento do gigantismo. Perfeito? O Ismael, você Pode falou falar. que se tiver um tumor na adenopófise, pode gerar uma hiperprodução de GH, né? Perfeito. Que gera o gigantismo. Mas também pode também ter uma inibição, você falou, pela somatostatina, se ele estiver muito exagerado. Perfeito. Mas no caso da inibição pela somatostatina, é só uma situação normal, fisiológica, né? Tem uma produção legal, mas só que tipo, as células já cresceram o que tinha que crescer, ela vai lá e inibe. Perfeito. Só que como ele está em excesso, aí a gente vai precisar dar um fármaco para a pessoa para que ele venha competir com esse GH para que não haja nas células-alvo. Tranquilo? Isso está falando a questão do tumor, né? Do tumor, da hipersecreção mesmo de GH. Tranquilo? Aí a gente tem a acromegalia, que são as extremidades grandes. Tá? Aqui é o gigantismo, tá? O gigantismo tudo irá crescer, mas a gente tem a acromegalia, que é a extremidade grande, que é o crescimento excessivo da espessura de alguns ossos. Tá? Geralmente são as mãos e os pés. Ó, aqui, ó, essa imagem linda que vocês vão ver, tá? Que pode ocorrer. Aí pode ocorrer também o crescimento das vértebras, ocasionando o quê? A curvatura da coluna vertebral, que é a hipercifose. Tá bom? Então fica assim, ó. Tranquilo? Lembram de habilidades? Então, aqui é a hipercifose, tá? Que temos a cifose normal, só que aqui é hiper, vai ficar mais ainda. Tá? Aqui, Então, deixa eu te falar. O que tu falou agora? Tem o gigantismo, esse é o quê? essa acromegalia. Não, aqui, eu tô falando agora em cima. Esse aqui. Ah, tá. Então, isso aqui acontece depois que o disco hipofisado está fechado. Porque antes, o que acontece é o gigantismo, se tiver alguma desregularidade, não é isso? Perfeito. Acromegalia, tá. Tá. Tranquilo? Aí tem, então, muitos órgãos do tecido mole podem crescer exageradamente, tá? Como a língua, o fígado, os rins, coração. Pode ter o aumento da espessura do coração, ocasionando o quê? A hipertrofia, ocasionando a insuficiência cardíaca, tendo a resistência à insulina, tá bom? Se o tumor da adenopófise for apresentado na fase adulta, o indivíduo não apresenta variações anormais de altura, porém podem apresentar acromegalia, porque a acromegalia não está associada ao gigantismo. Então, a pessoa vai ter o gigantismo quando estiver na fase de adolescência para a juventude, tá? Que ali os discos epifisários não estão fechados, ainda estão crescendo. Os ossos ainda estão crescendo. Já se você tiver esse tumor na adenopófise já adulto, você vai ter a acromegalia, porque os tecidos moles vão continuar crescendo. Tranquilo? Ô, Ismael, quando o problema é no hipotálamo, acontece o quê?
no hipotálamo, o problema é terciário. Aí o problema no hipotálamo sempre também é um tumor, tá? Mas aí não vai produzir, nem pode hiperproduzir o hormônio que eles produzem, que é o GH-RH, e também pode hiperproduzir o GH-IH, entendeu? Independente. Mas aqui a gente sempre fala mais de uma doença secundária e primária, tá bom? O problema sendo na célula-alvo e na adenopófise. Tranquilo? Sim. Forma terciária, a professora não falou, não entrou muito nessa parte da forma terciária, não. Deu para entender? GH? É bom entender, galera, porque, tipo, ficar só decorando vai ser ruim. Porque você cai uma questão, aí a gente cai numa pegadinha, né? Aí é bom sempre estar entendendo o efeito do GH e tudo. Como é que ele como ele age, o que ele faz no fígado, perfeito? O que ele faz nas células dos ossos, tranquilo? Ismael, Pode falar. o onanismo, ele é também antes da puberdade, né? Pouco GH antes da puberdade. Perfeito. Aí isso mesmo. Depois da puberdade vai fazer o quê? Alterações? Vão ter alterações também você pode ter, como eu falei, mais gordura no seu corpo, a diminuição do músculo, tá bom? Messi. Perfeito? Vem cá, o nanismo não seria, no caso, uma herança... Depende. Tem tipos de nanismo. Tá? Herança autossômica incompleta? Aí, Sim, caso, isso é a acondroplasia. A acondroplasia é um tipo de nanismo. Tá? Entendi. É um problema do nanismo genético, que aí é uma herança incompleta, né? Que o azão, se a pessoa tiver acondroplasia e tiver azão, a pessoa nem nasce, ela morre. Se for azão-azinho, ela nasce com a acondroplasia. Se ela for azinho, ela nasce normal. Por isso que pais acondroplásicos podem ter filhos com altura normal. Então, mas eu acho que o onanismo aí não está muito ligado à questão da produção de GH. Eu acho que já nasce inerente. É diferente de uma pessoa que é pequenininha, sabe? Que ela não tem a quantidade de hormônio de crescimento suficiente. Não, mas aí, porque o que acontece? A acondroplasia é uma herança genética. Então, vai ter um problema nessa herança do GH, entendeu? Dos receptores de GH. Entendeu? Então, a gente está ligando isso aqui. Deu para entender? Então, é uma mudança nos receptores de GH lá que não vão agir. Perfeito? Deu para entender prolactina? Deu para entender GH? Tranquilo? Agora a gente vai entrar nos que são mais difíceis, que é TSH. Aí depois vem suprarrenal, que é mais fácil. A gente já não estava no mais difícil, não, Ismael? Não. Porque o TSH tem a tireoide, aí tem a questão de como a entrada, né, dos íons. Vai ser meio mais dificinho aqui essa parte do TSH. Tá? Então, vamos lá? Vamos entrar em TSH? Dá bom? Vai dar bom? Como eu tenho 8 minutos de chamada aqui, para entrar em TSH, como eu vou falar muito assim, mais ou menos, eu vou fechar essa sala aqui e vou abrir outra, tá bom? E voltem rápido.